adoramos nesta manhã. Sei que vais ao meu clamar. Quando eu penso em ir mais além, eu pensei em outras palavras, superação. É nós nos superarmos, é nós conseguirmos chegar onde nunca chegamos, é nós conseguimos ultrapassar algumas metas que nunca conseguimos, e isso é uma palavra de Deus para a tua vida. Então, quando eu digo mais além, é que eles querem se esticar um pouco mais, de chegar um pouco mais longe, de ir onde desejam, mas não têm conseguido o que fazer. E esta mensagem de hoje é as primeiras coisas em primeiro lugar. Porque eu acredito nisto, irmãos, que antes do material vem o espiritual. Nós queremos vencer no mundo secular, material, das coisas. E às vezes nós colocamos a parte espiritual em segundo plano. E Jesus nos ensinou o contrário. Mateus 6,33, Jesus estava a falar para os discípulos e ele disse assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele, por outras palavras, está a dizer assim: olha, primeiro o espiritual, primeiro as primeiras coisas em primeiro lugar. Olha, coloca aí a prioridade. Na versão o livro ele diz assim: olha, deem pois prioridade ao reino de Deus, às coisas de Deus, não é? E qual é o contexto desta afirmação? Não é? Porque esta afirmação tem um contexto. Há uma preocupação da parte dos discípulos em relação ao quê? Em relação à vida, o que é perfeitamente natural. Eles estão preocupados com o que vestir, eles estão preocupados com o que comer, eles estão preocupados com o dia de amanhã. E isso é uma preocupação legítima e natural, sim ou não? Não é? Agora, Jesus, em todo esse contexto, ele não está a dizer assim: olha, não, isso não é importante. Olha, andar vestido não é importante. Comer, não. Ele começa a dizer assim no versículo 25, olha: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, na versão portuguesa. Noutra versão diz assim: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Tanto aquilo que hão de vestir, o que hão de comer, como é que vão ser as coisas. Olha, não deixem essa preocupação, essa ansiedade dominar o vosso coração. Então ele vai falando sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo e etc. Não é para dizer assim: olha, ninguém trabalha, ninguém faz nada porque tudo vai acontecer. Não, ele não está a dizer isso. Ele está a dizer assim: olha, buscai primeiro. Ele está a dizer assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus. Olha, prioriza Deus. E vais ver que todas essas coisas, quais coisas? Aquilo que nós nos preocupamos, com a escola dos filhos, com o que comer, com o que vestir, com o dia da manhã, com a nossa reforma, não é? Claro, quando a gente tem 18 anos não pensa nisso. Eu aos 50 já penso, não é? Como é que eu quero viver, ou como é que eu tenho que planear alguma coisa agora, porque eu vejo alguns irmãos, alguns não todos, e eu sei que depois eu não vou ter salário, eu não vou pastorear, eu não vou trabalhar, então eu tenho que me preparar agora. Então são coisas, preocupações naturais, não estou a falar de ansiedade excessiva, mas é o natural da vida. Agora, o que Jesus imprimiu neles era: olha, todas essas coisas, tudo isso que vos preocupa, naturalmente, olha, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Olha, eu vou abençoar a vossa vida. Vocês vão ter o que vestir, vocês vão ter o que comer, vocês vão ter com que sustentar as vossas famílias, etc. Mas olha, em primeiro lugar, diga ao irmão ao lado, Deus. É como ele está a dizer assim: olha, coloca, antes do material, coloca o espiritual em primeiro lugar. Irmãos, as coisas que podem ser prioritárias, mas elas, se não forem feitas em primeiro lugar, elas tornam-se secundárias. É ou não é? Por isso é que eu coloquei este título: as primeiras coisas, digo ao irmão lá, em primeiro lugar. Se é prioritário, não deixe para amanhã, faz na hora. A minha pergunta é esta: o que é que tu tens que mudar na tua vida para colocar Deus
em primeiro lugar. O que é que nós temos que mudar? Porque se eu perguntar aqui, quem é que concorda com esta afirmação de Jesus? Todos nós. Não é? Eu não creio que ninguém diga, não é importante Deus estar em primeiro lugar. Não. Se eu perguntar assim, quem é que coloca Deus em primeiro lugar? Todos nós também dizemos, de uma maneira ou de outra, no nosso coração, nós colocamos Deus em primeiro lugar. Não é? Às vezes, olha pastor, eu não estou aí fisicamente, mas eu estou no espírito. Não é? Eu estou aí, né? Deus, tu sabes, eu amo-te. Mas vamos ser práticos. Olha, na prática, como é que eu posso colocar Deus em primeiro lugar? Diga ao irmão ao lado, 4 conselhos. Primeiro conselho. Na primeira hora do dia, busca a Deus antes de fazeres qualquer outra coisa. Na primeira hora do dia, busca a Deus antes de fazer qualquer outra coisa. É todos os dias. E eu não estou a querer ser legalista, irmãos. Ai, eu levanto da cama, nem posso ir à casa de banho. Não é nada disso. Mas qual é a ideia? Que começar o meu dia, antes de fazer qualquer outra coisa, a buscar a Deus. Porque eu acredito que há algo de especial que acontece quando nós oferecemos o primeiro e o melhor ao Senhor. Irmão, vamos ser honestos. Às vezes, no final do dia, a pessoa está mais para lá de Bagdá do que qualquer outra coisa. Está cansada, todo o melhor já foi dado. E já foi dado em 1001 coisa. Agora a gente está cansado, está saturado, está uma série de coisas. Outra coisa que eu creio é, nós logo pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, nós vamos abrir o nosso coração para Jesus. Nós vamos clamar a Ele, nós vamos orar. Senhor, fala ao meu coração. Senhor, dirige a minha vida. Deus, eu apresento este dia nas Tuas mãos. Que sejas Tu a me guiar, Senhor. Dá-me sabedoria, dá-me graça, abençoa as minhas mãos, abençoa o fruto do meu trabalho. E sabe o que é que eu creio? Que o nosso coração começa-se a alinhar com a vontade de Deus. E saímos de casa alinhados com Deus, a pensar nas coisas de Deus, a saber que, apesar de tudo aquilo que vamos fazer, nós não estamos só. Deus está connosco. Diga ao irmão lá, Deus está connosco. Salmista Davi diz, Salmo 63, verso 1, oh Deus, Tu és o meu Deus. Então, se Ele é o meu Deus, olha o que é que Ele diz, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. A minha carne deseja, ou seja, eu tenho sede de Ti. Deus não é apenas um acessório da minha vida, não, Ele é a prioridade na minha vida. Osvaldo, um homem de Deus, ele viveu pouco tempo, 40 e tal anos. Né, ali no final, 1800 e até 1917, mais ou menos, ele disse assim, a primeira tarefa de cada cristão é orar, pura e simplesmente. A oração não pode ser um apêndice da vida cristã, ela precisa ser uma prioridade. A oração não, é um privilégio nós falarmos com Deus, é um privilégio. Irmãos, eu não sei vocês, às vezes nós admiramos pessoas que gostaríamos de ter o privilégio de falar com elas, sim ou não? Há pessoas que eu admiro, às vezes olha, eu gostava de sentar com elas e fazer algumas perguntas, e estar com elas e perceber algumas coisas, ou pelo menos abrir o meu coração e ouvir e escutar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Nós temos esse privilégio de sentar com Ele, de falar com Ele e de ouvir dEle. Será que isto é importante? Bem, para Jesus era. Olha aqui Marcos 11:35, diz que levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar secreto e ali orava. O próprio Jesus ensina-nos este princípio com o seu próprio exemplo. E a minha pergunta é, se este princípio, se esta prática era importante na vida de Jesus, a minha pergunta é, será que não é importante na nossa vida também? Ele viveu desta forma. Não pouca gente. Por isso é que os discípulos, a certa altura, né, perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar. Por que eles lhe pediram isso? Porque eles perceberam muitas vezes que apanharam Jesus a fazer o quê? A orar. E muitas das vezes o que é que eles faziam? Quando eles acordavam, o mestre já não estava lá. Ele estava em algum lugar. Ele estava a orar. Ele estava a ter o Rei dos... o Filho de Deus, o
próprio Deus encarnado. Então, esta atitude de Deus, eu me entrego nas tuas mãos já pela manhã. Este dia, ele está entregue nas tuas mãos. Dá-me sabedoria. Às vezes temos que tomar decisões, às vezes temos que fazer 1001 coisa, às vezes temos que fazer coisas que às vezes o tempo parece que não chega. Deus, dá-me sabedoria, ajuda, dá-me graça para fazer tudo isto. Agora, deixem-me eu já dar aqui um alerta. Quando nós começamos a fazer um dia, 2 dias, 3 dias, porque parece que é simples, mas sabes o que é que vai acontecer? Há aquele dia que tu vais ter que levantar mais cedo, tens uma viagem e não fazes. Há o outro dia que deitaste mais tarde e estás cansado, também não fazes. E há o outro dia que apareceu não sei o quê, não estás muito para aí virado, também não fazes. E sabes o que é que vai acontecer? Quando tu dás conta, passa ano, passa ano, entra semana, passa semana, entra mês, passa mês, e digo ao irmão ao lado, e não fazes. E porquê? Porque o inimigo quer roubar-te este tempo precioso, porque ele sabe que a tua vitória começa nesse lugar secreto. Por isso é quando Jesus falou sobre a oração, diz, olha, vai lá no teu lugar secreto, o teu pai te vê naquilo que estás a fazer no secreto, ele te recompensará em público. Ele fala disso de várias coisas, fala disso da esmola, da generosidade, fala disso da oração e fala disso do jejum. É o mesmo princípio. Então, Jesus nunca abdicou deste tempo. Ele nunca pôs outra coisa na agenda na hora que ele tinha que estar com Deus. Ele sempre ele fez questão de estar com Deus. E alguém pode perguntar, pastor, mas às vezes eu não sei o que fazer. Eu não sei, às vezes eu oro, passados 5 minutos, já passou, penso que passou 2 horas e passou 2 minutos. Como fazer? Bem, eu normalmente há anos, eu uso uma estratégia que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração para nós repetirmos. No que nós podemos aprender na oração do Pai Nosso é um carril, um caminho para nós trilharmos cada vez que nós vamos ter intimidade com Deus, cada vez que nós vamos ter comunhão com Deus. Por exemplo, Mateus capítulo, eu vou ler a oração, está bem? Mateus capítulo 6, verso 9, começa assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então eu começo a oração, qual é o ponto de partida? Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Então eu começo a agradecer a Deus, porque Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor. Eu não sou um pedinte, eu não sou um coitado. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho o privilégio de estar com Deus. Eu tenho o privilégio de falar com Deus. Quando eu falo santificado seja o teu nome, eu começo a orar a Deus. A minha vida não é apenas para eu construir isto ou aquilo, não. Eu quero com a minha vida te agradar. Eu quero com a minha vida, Senhor, que a minha vida te honre, Senhor. Então dá-me sabedoria nas minhas decisões. Então ajuda-me, Senhor, a não tomar decisões erradas que te vá envergonhar, que te vá... E eu começo a fazer o quê? A adorar a Deus. E ali eu começo a cantar, a louvar a Deus. Né? Se for de madrugada, digo ao irmão lado, canta baixinho, que é para não acordares ninguém. Né? E a pessoa começa ali a louvar a Deus com os hinos que tu sabes, os mais novos, os mais velhos, os que tu quiseres. A gente começa ali a adorar a Deus. Depois vem o versículo 10 e diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Senhor, venha o teu reino. Eu começo a interceder, a orar pela família, a orar pela igreja, a orar por cada um de vocês, a orar pelos ministérios, pelas pessoas que estão responsáveis. Tenho um caderninho onde isso está escrito e eu começo a orar para eu não me esquecer de nenhum deles e começo a clamar a Deus o teu reino, a tua vontade, Senhor, que a tua graça, a tua glória, ela seja manifesta aqui neste lugar, na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Quando essa parte diz, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou a falar de quê? De consagração. Eu estou a falar de dizer, Deus, aqui não é questão, não sou eu, a questão és tu, a tua vontade seja feita. E então, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero também aquietar a minha alma, eu quero perceber qual é a tua vontade, qual é a tua direção. E aí não só eu oro aquilo que está no coração, mas eu tento orar, Deus, coloca no meu coração a tua vontade. Então há aqui uma consagração, há aqui um desejo de ouvir Deus, há aqui um desejo, uma vontade de dizer, Deus, perguntar, há coisas que eu tenho dúvidas, como fazer, quem colocar, uma série de coisas, sei lá, no trabalho, que decisão tocar. A gente pergunta a Deus.
clama a Deus, porque nós queremos ouvir de Deus também. Depois diz, o pão nosso de cada dia nos estás hoje. Então eu oro porquê? Por suprimento. Oh Deus, obrigado que as necessidades elas estão supridas. Tu prometes nos abençoar. Eu ali cito a palavra de Deus e eu creio que independentemente como o nosso país está a viver, independentemente se há mais crise ou menos crise, Deus, tu continuas a ser o Senhor, tu continuas a abençoar, tu continuas a abrir portas. Os meus olhos não estão colocados no A, nem no B, nem no C. Os meus olhos estão colocados em ti. E eu continuo ali a percorrer este caminho que diz, versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu começo a falar sobre que é Deus, a trazer à presença de Deus, a pedir perdão pelos meus pecados. Atitudes erradas que nós tomamos. Às vezes, olha Deus, às vezes eu tenho sido negligente. Eu não tenho sido tão não cumpridor, não é no sentido legalista, mas eu tenho facilitado nisto aqui ou lá. Eu peço perdão ao Espírito Santo, ajuda-me a ser uma pessoa disciplinada, ajuda-me a ser uma pessoa que não diz uma coisa, mas depois faz outra. Não, os irmãos podem não ver, o A ou o B pode não ver, mas eu sei que é importante estar contigo. Então a gente pede perdão a Deus, e depois dizer sempre também, Deus, cuida do meu coração. Eu não quero viver magoado. Às vezes o A magoa, às vezes o B diz uma coisa que nos fere, às vezes há acontecimentos na firma, aqui ou lá, que nos magoa. Eu não vou deixar um dia sequer sem dizer, Deus, eu liberto o meu perdão para essas pessoas. Agora, claro que se eu ainda estou magoado, então eu digo, Deus, mas eu sei que tu vais curar. A decisão de libertar o perdão está feita, está tomada. A justiça não é minha, eu coloco a justiça nas tuas mãos, mas aquilo que eu te peço é limpa o meu coração. Eu não quero viver amargo, eu não quero viver que nem um limão, né? A pessoa que parece que come um limão logo de manhã e está mal com o mundo inteiro. Não, eu não quero saber se tenho razão ou não tenho razão. O que eu quero saber é que nenhuma dessas coisas vai-me roubar a alegria, vai-me roubar o amor de servir a Deus, de ser simpático para as outras pessoas. E eu peço, Deus, cura o meu coração. E depois diz assim, e não nos induzas em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória. Oh Senhor, liberta-me da tentação. Oh Senhor, quando eu começo a orar por isso, eu olho para outras pessoas que caem, eu olho para outros ministros que caem. Sabe o que é que eu lhe peço? Olha Deus, não é que eu queira estar aqui tipo na corda bamba, sabe aquele trapezista que está ali, a cair e dizer que eu fico ali tipo, eu não vou pecar, não, sabe o que é que eu oro? Senhor, dá-me sabedoria e discernimento para eu nem sequer chegar ali, andar ali tipo quase a pecar, não, que eu aprenda a fugir, que eu aprenda se aquele caminho é um caminho que então que eu vá por outro, que eu fuja mais cedo, dá-me sabedoria. Irmãos, ninguém cai pensando que é fraco, todos os que caem pensam que são fortes. Todos. Não, aquilo já não me faz nada. Não, eu já sou crescido. Tumba, já está. Até eu não sou diferente dos outros. Quando é livra-me, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, que há caminhos que parecem até bons, mas são caminhos de morte, mas que eu não me apercebo. Então dá-me sabedoria para eu nem sequer lá chegar. Afasta-me de pessoas que me levem a esses caminhos. E depois diz, livra-me do mal, livra-me de pessoas más. Quando digo pessoas más, é que às vezes há pessoas boas, mas levam por caminhos maus. E é tudo numa boa. Então nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria. Diga ao irmão ao lado, olha, não durmas agora, que isso é importante. Vai lá, diz lá a ele. Olha, nós precisamos de sabedoria, de discernimento, porque às tantas nós estamos a fazer um monte de coisas e depois queixamos, Deus não foi comigo. Não é questão de Deus não foi contigo. Tu não priorizaste Deus, tu não estiveste lá no lugar secreto. Diga ao irmão lá, todos os dias a clamar. Depois diz, teu é o reino e a glória. E como é que eu termino? A louvar e a adorar ao Senhor. A louvar e a adorar. Eu não estou a dizer para fazerem como eu estou só a partilhar. Eu uso podemos usar outros caminhos. Eu uso este caminho da oração do Pai Nosso, mas usa o caminho que tu quiseres. Irmão, nós não podemos só trabalhar no milagre. Não, nós temos que aprender a prevenir. Nós temos que aprender a estar com Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Estou a falar de comunhão. Nós vivemos uma vida reta diante de Deus. É o maior milagre da nossa vida. Dizer, Deus, eu quero ser teu nas tuas mãos. Então, na primeira hora do dia, busca a Deus antes de fazer qualquer outra coisa. Segundo conselho. No primeiro dia da semana, vem celebrar e adorar a Deus com os teus irmãos. Oh, igreja, prioriza a casa de Deus, ouvir a casa de Deus, ouvir o culto. Oh, irmãos,
O culto não é invenção nossa. Não, nós podemos orar em qualquer lugar, claro que sim. Nós podemos, Deus fala connosco em casa, claro que sim. Nós não temos esta mentalidade que só Deus está aqui, a presença de Deus, não, a presença de Deus está em ti, está em mim. Mas, por exemplo, quando eu olho para Jesus, Lucas 4, verso 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para... Onde é que Jesus foi? Porque, pronto, foi lá visitar. Não, o que é que diz aí? Era o seu costume. E até foi-lhe dado o livro, não é dado o livro quem está ali para a primeira vez, meu amigo. Assim como aqui. Nem para a primeira vez, nem na segunda, nem calma. Há irmãos hoje estão a servir, já estão cá 1 ano, 2 e mais. Até para tu te saberes se é mesmo esta casa que tu queres estar. Porque às vezes as pessoas precipitam-se, às vezes querem estar ali e tal, mas depois a coisa não corre como eu quero, já não quero ir aqui, quero ir ali. Claro, a pessoa é livre. Claro. Nós não estamos a competir com ninguém, mas é importante nós ouvirmos Deus. Mas pronto, isso é outra pregação. Vamos lá para aqui. Jesus diz assim, esse era o hábito dele. Ele tinha o costume. E eu pergunto, se este era o princípio, o costume de Jesus, se era importante para Jesus, eu pergunto, deve ser importante para nós ou não? Claro. Olha a igreja de Atos, Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se na prática até à meia-noite, esticou-se na pregação. Assim um português, assim para nós entendermos. Ou seja, eles tinham o hábito de estar reunidos. Eles tinham o hábito de juntar, eles tinham o hábito. A igreja sempre se reuniu para buscar a Deus, para louvar a Deus e para orar. Essa é uma prática não de nós, de meia dúzia de anos, mas de anos e anos da palavra de Deus. Hebreus 10, 25, o escritor, o autor desta carta disse, olha, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Na versão, o livro diz assim, não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Diga ao irmão ao lado, não te descuides. Pelo contrário, animemos uns aos outros, tanto mais que vemos aproximar o grande momento da segunda vinda de Jesus. Então devemos de reunir para quê? Para nos estimular, para nos encorajar. Irmãos, nós vivemos num ambiente anticristo. Nós vivemos num ambiente de dificuldades daqui, e uma luta, uma guerra aqui, nos negócios, isto ou aquilo. Neste lugar, não há... Qual é o outro lugar que nós temos esse ambiente em que temos um louvor e adoração, gente a louvar e a adorar connosco, nos encorajar, porque nem sempre nos apetece adorar, nem sempre nós estamos assim todos dispostos. Não, há problemas, há dificuldades. E na reunião dos santos nós nos encorajamos, vamos lá adorar, vamos lá não andar pelas vistas, mas andar pela fé, vamos lá continuar a acreditar, vamos lá continuar a orar, e nós somos estimulados, nós somos encorajados uns aos outros, e eu creio que a presença de Deus se manifesta, nós somos fortalecidos, Deus nos dá uma direção, Deus nos dá um fortalecimento, Deus nos dá uma palavra, e isso é como alimento, isso é como combustível para nós continuarmos a fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Oh, irmãos, não tem a ver com, o pastor quer. Não, o pastor não quer. Se eu pastorei há 30 anos, todos os domingos eu venho ao culto, quer tu venhas, quer tu não venhas, nós vamos servir a Deus. Eu não estou a dizer que não é importante tu estares, claro que é, mas aqui não se trata de um convencimento, aqui se trata de pregar princípios que eu acredito que vão revolucionar a tua vida, que vão transformar a tua vida, e tu nunca mais o mesmo. Nós vemos esse princípio no próprio Deus. 6 dias, não vamos abrir agora, não é? Mas 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás. Qual é esse princípio? Eu não posso dar esse luxo. Qual luxo, qual carapuça, irmãos? Vamos ser pessoas inteligentes. Esse princípio é para nós aprendermos a descansar. Segundo, esse princípio é para nós aprendermos a desfrutar daquilo que Deus nos tem dado. E terceiro, esse princípio é para nós aprendermos a agradecer que aquilo que nós temos e aquilo que nós estamos a fazer é graça de Deus, é favor de Deus, é glória de Deus sobre a nossa vida. Claro que há alturas complicadas na nossa vida, etc. E são exceções, mas temos que olhar para o princípio da palavra de Deus, o
próprio Deus descansou. O próprio Deus tomou Adão pela mão e vamos desfrutar de tudo isso. Ou seja, vamos aprender a descansar, a desfrutar e a honrar aquele. Ou seja, reconhecer que não é o nosso braço forte, é a mão poderosa do nosso Senhor. E desde o primeiro século, os cristãos juntam-se no primeiro dia da semana, domingo e não sábado. Por quê? Porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. E os cristãos decidiram, não tem nada teológico, os cristãos decidiram se juntar a esse dia para quê? Para celebrar a ressurreição de Jesus, a vida de Jesus em nós. E lá para o ano 320 e pouco, Constantino oficializou o domingo como o dia de folga e não o sábado. Mas irmãos, eu não estou aqui para ser legalista, nós estamos aqui para compreender o princípio de vir à casa de Deus, descansar, desfrutar e, acima de tudo, agradecer. É a graça, é a mão de Deus sobre a nossa vida. Então, na primeira hora de cada dia, busca a Deus antes de fazer qualquer coisa. No primeiro dia da semana, vem celebrar e adorar a Deus com os teus irmãos. Terceiro conselho, no primeira semana do mês, jejua pelo menos um dia. Vamos dedicar um dia, irmãos. Pelo menos um, para jejuar. Diga ao irmão lá, pelo menos um. Irmãos, jejum é bíblico. Esse Mateus 6, ele começa a falar sobre esmola, ou seja, sobre dar. Ele fala sobre oração. E ele fala sobre jejum. É um princípio bíblico. Irmãos, abster-se da comida para propósitos espirituais. E quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia fala de jejuns de um dia, fala de jejuns de 3 dias, fala de jejuns de 7 dias, 21 dias, de 40. O próprio Jesus jejuou 40 dias. Quando esse jejum de Daniel, esse não é um jejum total, mas é de manjares. É assim, olha, a pessoa vai estar ali, sei lá, comer só arroz integral. Nada de carne boa, nada de peixinho bom, só assim uma coisa só para não morrer. Qual é o propósito? Olha o que diz aqui Mateus 6. E eu estou sempre a referir Jesus, porque a ideia é esta. Se é importante para Jesus, deve ser importante para nós. Jesus disse assim, Mateus 6, 17. Não é? E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos, para que pareça aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o teu rosto. Ou seja, ele não está a dizer assim, não posso dizer ninguém. Não. Dizer, às vezes, não, irmãos em Cristo, não, hoje eu estou de jejum. Ok. Agora, qual é o propósito? É nos humilhar na presença de Deus. Irmãos, pensem nisto. Nós não podemos nos aproximar de Deus com orgulho. Ninguém recebe nada de Deus. O orgulho não nos dá acesso a Deus. A humildade é a condição essencial para a oração eficaz. E o que é que nós estamos a falar? Sobre ir mais além, sobre superar, sobre chegar a lugares que nós desejamos, mas que nunca lá chegamos. Na nossa vida pessoal, como igreja, etc. Nós queremos superar-nos. Nós queremos ir onde nunca fomos. Então precisamos de nos humilhar na presença de Deus. Por isso é que Tiago diz lá em capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante Ele, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós precisamos da sua graça, nós precisamos da sua mão poderosa, nós precisamos da sua misericórdia. Nós estamos a entender o seguinte, que há lugares para serem acessados, ou para nós chegarmos, que com a nossa força nós não vamos chegar lá, com a nossa sabedoria nós não vamos chegar lá, com a nossa inteligência as portas não se abrem. Então tu precisas e eu de nos humilharmos na presença de Deus. Davi nos ensina isso. Salmo 35, 13 diz assim, humilhava a minha alma com jejum. Então nós precisamos humilhar a nossa alma, porque a nossa alma é arrogante, a nossa alma é a parte egoísta, a nossa alma expressa dizer eu quero, eu acho e eu sinto, e às vezes nós não temos nada que querer, não temos nada que achar, não temos nada que sentir. Quando digo não temos nada a dizer, Deus, qual é a tua vontade, o que é que tu achas, o que é que tu queres? E por isso nós precisamos de humilhar a nossa alma. Então eu quero encorajar, não como legalista, não é? E cada pessoa é livre, mas é um conselho.
Dizer, olha, tira pelo menos, nem que seja na primeira semana, como que se tens a consagrar aquele mês. Olha, tira um dia para orares. Olha, dás descanso ao teu estômago e buscares ao Senhor. Porque esse é o propósito, não é não comer para ficar magro. Joel 1,14 diz assim, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Congregai os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus. E o que é que diz aí? E clamai ao Senhor. Então não é comer por não comer por não comer. Não, é para clamar ao Senhor. É este reconhecimento. Deus, eu preciso da tua ajuda. Nós precisamos da tua ajuda. Nós sabemos que tu podes. Nós sabemos, a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Mas também Jesus disse assim, nada é impossível para aquele que crê. E às vezes nós não estamos a crer. Às vezes nós estamos mais a duvidar do que a crer. Então vamos fazer alguma coisa. Como diante de Deus. Deus, ajuda a minha incredulidade. Senhor, ajuda a acalmar a minha alma. Ajuda os gritos da minha alma a silenciarem-se para que eu possa ouvir a tua voz e ter a ousadia de obedecer e fazer aquilo que é a tua vontade. Não estamos a falar de legalismo, estamos a falar e entrar nesta mentalidade de nos superarmos, irmos mais além e, em primeiro lugar, vamos pôr a parte espiritual em ordem, vamos pôr Deus em primeiro em cada dia, em primeiro em cada semana, em primeiro em cada mês. Diga, irmão, lá, Deus primeiros. Na primeira hora do dia, busca a Deus antes de fazer qualquer outra coisa. No primeiro dia da semana, vem celebrar e adorar a Deus com os teus irmãos. Na primeira semana do mês, jejua pelo menos um dia. Quarto, na tua vida financeira, honra a Deus com o teu dízimo. Diga ao irmão lá, honra a Deus com o teu dízimo. Irmãos, qual é o maior rival de Deus? Não é o dinheiro? Não é as possessões, não é as coisas, não é o trabalho. Todo o mundo foi-te doido para ter o sustento. Ah, pastor, nós precisamos? Claro que sim. Qual era a preocupação dos discípulos? Não era sobre o comer, sobre o vestir, e precisamos do quê? De dinheiro para isso tudo. Por isso é que Jesus disse coisas como, antes de chegar lá ao versículo 33, versículo 34, ele estava a falar de dinheiro também. Não é? Porque ele estava a dizer assim, ninguém pode servir a dois senhores. Olha, porque ou há de se odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ele não está a dizer para nós não trabalharmos. Ele não está a dizer que o dinheiro não é importante. Nada disso. Ele está a dizer assim, olha, na versão o livro é muito interessante, diz assim, ninguém pode ter dois patrões. Não é? Só pode ter um patrão. Ele diz assim, Deus ou o dinheiro, porque ao desprezar um, acaba por preferir o outro, porque não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, patrão é aquele que dirige, é aquele que manda. Então o que ele está a dizer é assim, olha, quem é que vai dirigir a nossa vida? O dinheiro ou Deus? Deus. Mas a gente às vezes deixa naturalmente o dinheiro nos dirigir. Eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ajudar. Porquê? Porque tenho outras prioridades. Irmãos, não é uma questão de legalismo. Igreja, não é uma questão do o pastor quer o teu dinheiro. Não. Irmãos, ao pastorear há 30 anos, eu tenho que ter aprendido alguma coisa. E uma das coisas que eu já aprendi é depender de Deus. Quando digo depender de Deus, o dinheiro não cai do céu. Não é nada disso. Mas Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser, a hora que Ele quiser. Deus abre as portas que Ele quiser. A maior experiência que eu passei foi em 2007, quando Ele decidiu assim, não, eu vou-te sustentar, tu vais ter o teu trabalho e vai ser aquele. Não tinha qualificações, não tive, como é que se chama? Uma cunha, não tive isto, tive aquilo, mas eu sabia, foi Deus. Então se é Deus, é fácil entrar, como é fácil largar. Não, mas isso é segundo. Não, é Deus. Deus é o Senhor. Então, igreja, sinceramente, nós não dependemos disso. Aquilo que eu estou a ensinar é aquilo que eu acredito, que eu vivo. A minha mãe está aqui, foi das primeiras coisas. Eu era miúdo, acho que nem semanada recebia, ou recebia semanada. E eu fui aprender, nós estamos a fazer isso com o Gonçalo, que ele já sabe fazer contas, né? Ainda lhe faz confusão esta coisa dos 10%, né? Ainda lhe faz assim confusão. Mas é a primeira coisa que nós estamos a dar, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos, nós vivemos e sabemos, porque não é uma questão de dinheiro, irmão, é uma questão de honra. É uma questão de dizer assim, não, Deus é a prioridade na minha vida. Levítico 27:30, também todos os vossos dízimos do campo, das sementes do campo, fruto das árvores, são do Senhor. Na versão livre diz, pertencem ao Senhor
pertencem a Ele, são dele. Então aqui não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de honrar Deus primeiro, Deus a dirigir a nossa vida. Ele a falar para os fariseus, Jesus, ele disse assim, Mateus 23, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, vocês dizimais a hortelã, o bento, o cominho, eles iam até às coisas mais mínimas. Ai, não pode falhar, não pode faltar, é 22,5. Desprezais o mais importante da lei, o juízo, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele não está a dizer se o dízimo fosse antibíblico, se o dízimo fosse, isso é o pastor. Jesus era muito simples. Para mim, ele só tinha que dizer assim, isso não é importante. Vocês estão a fazer uma coisa que isso não é importante. Vocês devem só dedicar-se à misericórdia, à fé e ao juízo. Mas ele não disse isso. Na versão o livro diz assim, sim, devem dar o dízimo, mas não devem esquecer as coisas mais importantes. A misericórdia, a fé, ou seja, porque o dízimo não é o pagamento da cota, não. Irmãos, eu quero transmitir isto. Muitos pensam que o dízimo é uma questão de bom senso. Tipo pagar a cota, não é? Aqui alguém vai ao ginásio, não precisa levantar a mão. A gente tem que pagar, porquê? Porque usa. Então às vezes muita gente transformou o dízimo no... Irmãos, temos que ter bom senso. A igreja tem ar-condicionado, a igreja tem som, a igreja tem instalações, a igreja tem instrumentos, a igreja tem um casal, na verdade um casal a tempo inteiro que é os pastores, mais o António, a igreja tem isto, a igreja tem uma carrinha, a igreja tem isto, a igreja tem aquilo. Naturalmente, se temos isso tudo, usufruímos deste ginásio espiritual, nós temos que o pagar. Até é lógico, mas o dízimo não é isso. Eu sei que o dízimo é para que haja alimento na casa do Senhor. Não. Mas nós transformamos o dízimo como uma contribuição para pagar contas. Nós não estamos a falar de contribuição. Nós não estamos a falar de contribuir para pagar despesas. Nós não estamos a falar de ser generosos. Nós não estamos a falar de contribuir para missões. Nós estamos a falar de honra, de honrar a Deus, de reconhecer assim aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. É a graça de Deus, é a mão de Deus. Nós estamos a falar de gente que reconhece, quando abre portas, sempre assim como eu falei, olha, aquele trabalho que eu fui, eu reconheço, não foi a minha mão, não foi a minha capacidade, muito menos o curso que eu tirei, que nem curso eu tenho para aquilo, etc. Não, foi Deus que decidiu abrir a porta e eu só tive que usufruir. Então eu só tenho que dizer assim, grato Senhor, grato eu estou por aquilo que tu tens feito na minha vida. De reconhecer que é Ele que abençoa, é Ele que vem, é Ele que é o Senhor, é Ele que dirige. E porquê é que é em primeiro lugar? Porquê é que é o primeiro que estou a honrar? Porque se não for o primeiro, Ele não está a ser o meu patrão, o dinheiro está a ser o meu patrão. Então eu nunca posso, claro que não. Vamos fazer contas, nós só ganhamos 10. E se a despesa da casa é X, mais isto, aquilo, mais aquilo outro. E depois eu também quero ir ao ginásio, também quero ter internet, também... Olha, se sobrar eu dou. Não sobra. Porquê é que é Deus o patrão? Porque assim, não, em primeiro lugar eu vou honrar a Deus, porque eu reconheço que esse trabalho é a graça de Deus, eu reconheço que esse trabalho é a mão de Deus, eu reconheço que é Deus, e Deus, se eu for fiel no pouco, Deus me vai acrescentar mais e mais, e Deus me vai acrescentar mais e mais, e Deus me vai acrescentar mais e mais. É assim que nós vivemos, é assim que nós acreditamos, é isso que nós vivemos. Agora, ai pastor, eu tenho que fazer, não. Agora, eu não posso ter vergonha, eu tenho que ter a mesma ousadia. Quando eu falei de oração, eu não tive vergonha, porquê? Porque eu estou a obrigar vocês a orar? Não, eu estou a falar de um princípio da palavra de Deus, que eu acredito, que a Bíblia fala, que eu acredito, que eu vivo e que funciona. Porquê que eu tenho que ter vergonha de falar de dinheiro? Se eu estou a falar de um princípio da palavra de Deus, que nós vivemos, quando digo nós, a liderança vive, a palavra de Deus diz, essa é a nossa relação, vou ter vergonha de quê? Porque o mesmo que és livre para não orar, ninguém está lá a saber se tu levantas mais cedo para orar, muito menos alguém está a ver se tu és fiel com o teu dízimo ou com a tua oferta, seja com o que for. Então, quando trazemos o dízimo ao Senhor, eu creio que estamos a honrar a Deus. Eu creio que estamos a adorar a Deus. Eu creio que Deus, estamos a dizer, Deus, tu és a minha prioridade. E o que é que nós estamos a falar? Deus primeiro. Nós estamos a falar em querer ir mais além.
quando eu digo querer ir mais além, é acreditar que Deus tem mais. Há lugares que Deus quer que nós cheguemos e que nós ainda não chegamos lá. Há lugares que Deus quer e tem para nós e ainda nós não conseguimos chegar lá. E o que estamos a dizer, olha, vamos dar prioridade à parte espiritual, em primeiro lugar. Prioridade das prioridades de todos é Deus ser o primeiro na nossa vida.